Língua portuguesa. Leitura. Livro B. Lição 10. Aula 3. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Como vocês estão? Hoje, na verdade, eu estou muito triste. Moro perto de um morro que tem uma linda vegetação e tudo era bem verdinho, bonito de se ver. Mas hoje acordei com ele pegando fogo. Pois é, fizeram uma queimada e com isso queimou grande parte da vegetação. Além do cheiro horrível, eu fiquei triste porque lembrei do nosso último texto sobre a necessidade de preservar as plantas, árvores, flores, para que possamos ver borboletas e vários outros insetos e animais. Pensei em quanto alimento e lares de animais estavam sendo destruídos naquele fogo. Agora, pela minha janela, não vejo mais o verde, e sim um triste e desmatado morro pintado de cinza, após todo o fogo ser apagado. Eu espero que vocês tenham boas notícias. Encontraram algum pássaro? Alguma borboleta? Viram uma paisagem bem bonita? Espero que sim. Até porque hoje o nosso assunto ainda são as borboletas. Correção do dever de casa. Como dever de casa, vocês deveriam montar um quadro com 4 ideias principais do texto. Uma ideia para cada parte que dividimos o texto Borboletas Urbanas. Beto, quais foram as 4 ideias principais que você separou do texto? Pode compartilhar conosco? Eu vou ler o que você escreveu. Primeira parte. As borboletas podem ser encontradas onde tem plantas. Segunda parte. As borboletas se alimentam de plantas brasileiras. Terceira parte. A poluição das cidades está matando as borboletas e ameaçando elas de extinção. Quarta parte. Para ter as borboletas nas cidades, é preciso conservar a vegetação, praças, parques e jardins. Será que o Beto está certo? Vamos reler cada uma dessas partes do texto e ver se realmente na primeira parte temos como informação principal que as borboletas podem ser encontradas onde tem plantas. As cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos, mas elas também têm seus encantos. Um dos mais coloridos animais, a borboleta, alegra os ares das cidades voando e fazendo malabarismos. Apesar de viverem melhor em ambientes naturais, como florestas e campos, as borboletas também são encontradas nas cidades. Costuma-se dizer que onde há plantas, há borboletas, porque na maioria das vezes as herbívoras aparecem em todos os lugares onde existe alimento. Por isso, é importante que as praças, as ruas e os jardins das cidades tenham flores e árvores que, além de alegrar o homem, dão casa e comida para os animais, permitindo que convivam com a sociedade urbana. E então, o Beto estava certo? De fato, nessa parte, descobrimos que as borboletas estão mais presentes em áreas que existem plantas? Sim! Muito bem! Então agora vamos à segunda parte do texto, os parágrafos 5, 6 e 7. Será que eles falam que as borboletas se alimentam de plantas brasileiras? Vamos ver. Apesar disso, as borboletas brasileiras enfrentam um problema nas cidades. A maior parte das plantas presentes nas ruas, usadas para arborização, é estrangeira, ou seja, foi trazida de outras regiões. E, em geral, essas plantas estrangeiras não fazem parte do cardápio natural das nossas borboletas.
Desse modo, os melhores lugares para encontrarmos borboletas nas cidades são terrenos baldios, encostas de morros, quintais e parques com vegetação nativa brasileira. Nesses ambientes, há flores que servem de alimento para as borboletas adultas e folhas para as lagartas. Deve-se lembrar que quando saem dos ovos, as borboletas são lagartas, não têm asas, sendo totalmente diferentes dos adultos. Portanto, a alimentação também é diferente. Muito bem! Realmente, nesses parágrafos, é dito que as borboletas se alimentam de plantas brasileiras e não das estrangeiras. Vamos à próxima parte do texto? Vamos confirmar se nela encontramos a informação que a poluição das cidades está matando as borboletas e ameaçando-as de extinção. As cidades não são os ambientes mais adequados para esses insetos viverem. Além da falta de alimento, enfrentam outros problemas como a poluição e a baixa umidade do ar. Algumas borboletas são resistentes e conseguem viver em ar poluído, como a borboleta do Manacá, encontrada nas cidades. Mas outras não aguentam os efeitos da poluição. Em consequência, existem espécies que já estão extintas ou ameaçadas de extinção, por causa das atividades humanas que modificam ou destroem o ambiente natural. Então, pessoal, encontramos essa informação nessa parte do texto? Ela é a informação mais importante? Ela resume tudo dito nesses 2 parágrafos? Sim, é isso mesmo. E foi o que eu disse no meu dever de casa. Ótimo! Então agora vamos à última parte do texto. Vamos ler e comparar com o que o Beto escreveu para confirmar. Na área urbana de São Paulo, por exemplo, existem apenas cerca de 20 a 30 espécies de borboletas, enquanto nos parques da cidade podem ser encontradas até 300. Isso ocorre porque a maioria das borboletas se alimenta de frutos que caem no solo e, nas cidades, existem poucas plantas frutíferas. Os grupos de borboletas que vivem melhor em cidades são os que se alimentam de flores e vivem naturalmente em áreas abertas, como campos. Essas borboletas encontram ambientes ensolarados semelhantes aos campos nos quintais e jardins das casas. Entre as borboletas urbanas mais comuns encontradas na cidade de São Paulo estão a amarela, a monarca, a amarelo-negra e a borboleta coruja, a maior do Brasil. As lagartas de Papilio scamander usam magnólias e abacateiros como alimento. A borboleta Pseudolicaena marcias é frequente em jardins e se alimenta de várias plantas de flores pequenas. Quando o homem derruba árvores, está destruindo os abrigos e os alimentos desses insetos. A única maneira de preservar as borboletas urbanas é preservar a vegetação de que se alimentam. Para atrair mais borboletas para as cidades, é importante aumentar a diversidade de flores nativas, como o cambará e o aça-peixe, e arborizar as ruas e parques com espécies nativas, como o manacá da serra, o abacateiro, a bananeira e a palmeira, alimentos naturais das borboletas. O que o texto está dizendo? Ele está dizendo que para ter as borboletas nas cidades é preciso conservar a vegetação, praças, parques e jardins? Este é o resumo fiel dessa última parte do texto? Está correto. É isso mesmo. Ah, muito bem. Então, conseguimos resumir as 4 partes do texto e entender sobre o que o texto fala. Leitura. Esse texto da lição 10 é longo, não é mesmo?
Mas mesmo sendo longo, conseguimos entender tudo o que ele quer nos informar. Por quê? Ele está bem escrito? Ele está com as informações ligadas? Ele vai explicando e ligando tudo. Isso mesmo, Alfa. Quando um texto liga todas as suas informações, faz com que tudo tenha sentido. Quando isso acontece, falamos que o texto é coeso. Para escrever um texto, precisamos usar elementos de coesão. E quando o texto é grande como esse, é mais importante ainda o uso desses elementos. Só assim o leitor consegue entender o que está lendo. Coeso, coesão, elementos de coesão. Mas o que são elementos de coesão? É exatamente isso que vamos ver agora, Alfa. Para informar bem, é preciso relacionar as frases para que o texto fique organizado. E sabe quem nos ajuda a fazer isso? Os elementos de coesão. Vamos ver alguns exemplos? Vejam esse trecho do texto. As cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos, mas elas também têm seus encantos. Temos duas frases nesse trecho. Qual a relação elas possuem? Elas se complementam? A parte verde tem alguma relação com a parte rosa? As cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos, mas elas também têm seus encantos. A cidade tem muitas coisas ruins, mas também tem coisas boas. Muito bem, Alfa, isso mesmo. Nesse trecho aparecem coisas boas e coisas ruins, ou seja, coisas opostas. A cidade tem características ruins, como ser um lugar cinzento, barulhento e poluído, mas tem coisas boas também, ou seja, apesar de ser cinzenta, barulhenta, com poluição, a cidade tem coisas boas, tem seus encantos. Agora eu vou trocar uma palavrinha, só uma. E quero que vocês me digam se a relação entre a parte verde e rosa continuará a mesma, se o sentido continuará igual. Vamos ver? As cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos. Por isso, elas também têm seus encantos. Qual palavra eu troquei? Isso mesmo. Tirei a palavra mas e coloquei por isso no lugar. Releiam e me digam. O sentido é o mesmo? A relação entre as partes está igual? O significado mudou? As cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos. Por isso, elas também têm seus encantos. E, professora, agora está parecendo que é uma consequência. Mudou o sentido. Parece que os encantos é ser cinzento, barulhento e poluído. Viram como uma palavrinha muda tudo? A palavra mas é um elemento de coesão. Por isso, também é um elemento de coesão. Só que cada um tem seu sentido. Cada um liga as partes dando um significado. Mas liga coisas opostas. Por isso, mostra uma consequência. No texto, o autor queria dizer que a cidade tem coisas ruins, mas que ela também tem coisas boas. Por isso, utilizou um elemento que mostrava essa oposição. Em um texto informativo, é muito importante organizar e relacionar as frases para que assim as informações sejam passadas. Agora vejam esses dois exemplos. Mas as cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos, mas elas também têm seus encantos. Entretanto, as cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos. Entretanto, elas também têm seus encantos. Nesses dois exemplos, também troquei uma palavra. Troquei a palavra mas por entretanto. O que aconteceu? Mudou o sentido? Não, ainda são coisas opostas.
Muito bem, Alfa. Entretanto, faz a mesma relação que o mas faz. Mas o mas, como o entretanto, servem para expressar uma oposição. Mas liga coisas opostas. As cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos, mas elas também têm seus encantos. Entretanto, liga coisas opostas. As cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos. Entretanto, elas também têm seus encantos. Viram? Entretanto, também é um elemento de coesão. Vamos conhecer mais alguns? Para expressar termo usado. Causa, porque. Consequência, por isso, em consequência. Oposição, apesar de, mas. Explicação, por quê. Agora que vocês já conheceram mais alguns elementos de coesão, vamos treinar? Vamos ver alguns trechos que aparecem no texto e ver qual relação existe entre as frases, para assim escolhermos o elemento de coesão correto. Combinado? Nosso primeiro exemplo é: as borboletas alegram os ares da cidade, voam e fazem malabarismo. As borboletas alegram os ares da cidade, voam e fazem malabarismo. Qual relação essas duas frases têm? A parte rosa é a causa, a consequência, a oposição ou a explicação da parte verde? Explicação. As borboletas alegram os ares da cidade, porque voam e fazem malabarismo. Muito bem. Se é uma explicação, temos que escolher um elemento de coesão que dê esse sentido. A palavra porque pode ser esse elemento, como o Alfa disse. Vamos ver como ficou. As borboletas alegram os ares da cidade porque voam e fazem malabarismo. Vamos ver mais um exemplo? Vamos treinar um pouquinho mais. Existem espécies que já estão extintas ou ameaçadas de extinção. As atividades humanas modificam ou destroem o ambiente natural. E nesse exemplo, qual sentido as duas partes têm? Qual elemento de coesão posso usar? Que palavra posso colocar para que as frases estejam ligadas? Ah, a extinção é por causa das atividades dos homens. Então ficaria assim, Beto? Existem espécies que já estão extintas ou ameaçadas de extinção. Por causa das atividades humanas, modificam ou destroem o ambiente natural. Isso! Qual relação as duas frases passam a ter com esse elemento? Causa. Muito bem. A parte rosa é a causa de acontecer o que está escrito na parte verde. Vejam. Existem espécies que já estão extintas ou ameaçadas de extinção. Por causa das atividades humanas, modificam ou destroem o ambiente natural. Vamos a um último exemplo? Vejam. O homem derruba as árvores, destrói os abrigos e os alimentos das borboletas. Qual relação temos entre essas duas partes do exemplo? Qual a relação entre a parte verde e a parte rosa? Consequência. Isso, Alfa. Consequência. Quando o homem derruba as árvores, a consequência é a destruição dos abrigos e alimentos das borboletas. Qual elemento de coesão coloco entre essas duas partes? Qual palavra posso colocar para ligar a parte verde com a parte rosa, dando o sentido de consequência? Em consequência, o homem derruba as árvores. Em consequência, destrói os abrigos e os alimentos das borboletas. Muito bem, então fica assim. O homem derruba as árvores. Em consequência, destrói os abrigos e os alimentos das borboletas.
Como vimos, algumas palavras servem para fazer ligações entre as informações. Essas palavras são chamadas de elementos de coesão. Esses elementos são muito importantes em textos informativos, pois ajudam na organização de todas as informações, o que facilita a leitura. Com os elementos de coesão, tudo fica ligado e as partes se complementam, vão fazendo relações cheias de sentido. Assim como os elementos de coesão, os verbos também são importantes dentro do texto. Eles mostram se algo está acontecendo no presente, no passado ou no futuro. Também mostram quem está fazendo a ação. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Por isso, vamos treinar? Hoje vamos treinar os verbos dar, querer, rir e seguir no pretérito perfeito do indicativo. Vamos abrir o livro na página 128, na seção Leia Depressa. Hoje vamos nos divertir com os verbos que estão no pretérito perfeito. Eles estão enfeitados de roxo. Já localizou? Então vamos começar. Pretérito perfeito do verbo dar. Eu dei, tu deste e ele. Ele deu. Nós demos, vós destes, eles deram. Agora vamos ler mais depressa? Preparados? Vamos! Eu dei, tu deste, ele deu. Nós demos, vós destes, eles deram. Acho que podemos um pouco mais rápido, hein? Vamos lá? Eu dei, tu deste, ele deu. Nós demos, vós destes, eles deram. Muito bem. Próximo verbo. Verbo querer no pretérito perfeito. Eu quis. Como fica essa frase na negativa? Eu não quis. Tu quiseste. Ele quis. Nós quisemos. O que nós quisemos? Quisemos comer chocolate. Que delícia! E vós? Vós quisestes. Eles quiseram. E elas? O que elas quiseram? Quiseram ir à festa. Ah, eu também quis. E vocês? Nós também quisemos. Adoramos festa. Muito bem. E ler mais rápido. Querem? Sim. Eu quis, tu quiseste, ele quis. Nós quisemos, vós quisestes, eles quiseram. Acho que eu quero ir um pouco mais rápido, hein? Vamos lá? Eu quis, tu quiseste, ele quis. Nós quisemos, vós quisestes, eles quiseram. Continuando, chegou a hora do verbo rir. Eu ri. Tu riste. Ele riu. Alfa, do que ele riu? Riu da piada. Legal. Nós rimos. Vós ristes. Eles riram. E para pegarmos a prática, vamos agora repetir essa conjugação bem rápido. Eu ri, tu riste, ele riu. Nós rimos, vós ristes, eles riram. Muito bem. Mas pode ser mais rápido ainda. Leia depressa. Eu ri, tu riste, ele riu, nós rimos, vós ristes, eles riram. Para terminarmos a conjugação dos verbos no pretérito perfeito, vamos à conjugação do verbo seguir. Eu segui. Tu seguiste. Ele seguiu. Nós seguimos. Vós seguistes. Eles seguiram. Vamos mais rápido? Eu segui, tu seguiste, ele seguiu. Nós seguimos, vós seguistes, eles seguiram. Mais rápido ainda? Eu segui, tu seguiste, ele seguiu. Nós seguimos, vós seguistes, eles seguiram. Antes de terminarmos, vamos relembrar o que vimos hoje? Aprendemos muito. Exploramos mais o nosso texto Borboletas Urbanas, aprendemos alguns elementos de coesão e ainda treinamos os verbos. Vamos relembrar tudo isso? Resumo da aula. Hoje, relembramos e resumimos as 4 partes do texto Borboletas Urbanas da seguinte maneira. Primeira parte. As borboletas podem ser encontradas onde tem plantas. Segunda parte.
As borboletas se alimentam de plantas brasileiras. Terceira parte. A poluição das cidades está matando as borboletas e ameaçando elas de extinção. Quarta parte. Para ter as borboletas nas cidades, é preciso conservar a vegetação, praças, parques e jardins. Aprendemos que os textos informativos relacionam uma informação a outra e essas relações podem ser de causa, consequência, explicação, oposição. Conhecemos alguns elementos de coesão para estabelecer as relações de causa, porque, consequência, por isso, em consequência, oposição, apesar de, mas, explicação, por quê. Treinamos a conjugação no pretérito perfeito dos verbos dar, querer, rir, seguir. E para fixarmos ainda mais tudo que aprendemos hoje, anotem a tarefa de casa. Iremos corrigi-la juntos na próxima aula. Dever de casa. Dever de casa, página 120, ficha amarela. Página 121, exercício 5. Caprichem e nos vemos na próxima aula. Até lá!